Olá, amigo reparador, amiga reparadora e você também entusiasta aqui do Oficina do Saber da MT Thompson, aula sobre carburador. O tema da aula de hoje é combustibilidade. Professor Scopino, que palavrão é esse? Combustibilidade. É a definição da mistura ar e combustível que queime praticamente 100%. E que após a combustão, a fase de escapamento, o que vai sair, Quais serão os gases do escapamento? Praticamente zero de poluentes. Então esse seria o ideal, a perfeição da combustibilidade. Estamos falando, por exemplo, de motores a gasolina, que seria uma relação exata de 1 grama de gasolina e 15,3 gramas de oxigênio. 1 para 15,3. Isso seria o ideal, a perfeição, para que após toda essa mistura, a fase de admissão, compressão, combustão e escape, reste a queima no escapamento praticamente gás carbônico, água, H2O, faz parte da combustão e alguns gases inertes. Por exemplo, o que entra de nitrogênio sai no escapamento. Ele não faz parte da combustão, ele não se mistura, ele entra e sai, ok? Então, você tem alguns gases inertes a essa mistura ar e combustível e a própria combustão. Então, quando se fala em combustibilidade, se fala em que? Nessa mistura de 1 grama de combustível para 15,3 gramas de oxigênio. Seria a perfeição. Mas no motor de combustão interna, nem tudo é tão perfeito assim. A começar pela própria construção do motor, onde nós temos aí na parte de admissão, cruzamento de válvulas, nós temos anéis de segmento, os anéis dos pistões, dos êmbolos, não são 100% fechados, são entre pontas, tem as pontas entreabertas para não travar, ali tem uma diferença da própria mistura, um pouco e até natural, queima de óleo que fica nos próprios cilindros, nas camisas, nas paredes das camisas. Então você tem alguns itens, algumas partes inertes nisso. Fazem parte do conjunto, mas vão alterar essa combustibilidade. Quando se fala de carburador, essa palavra ela é muito forte. Então o nosso misturador, que é o carburador, ele tem vários subsistemas. Um carburador, vocês verão nas nossas próximas aulas, tem exatos 7 sistemas. 7. Então, um carburador tem 7 sistemas. Por que isso? Cada um complementa o outro para que essa combustibilidade esteja próximo do ideal. Por quê? Se esse ideal é 15,3, se nós falarmos em uma mistura de 1 para 4,5, ou seja, uma parte de combustível para 4,5 de oxigênio, não queima. Não funciona. Por que? Excesso de combustível. Então, 1 para 4,5 não funciona, porque excesso. Não vai ter a combustão. Então, esse número é interessante. Se o ideal é 15,3, quando é 4,5, já não queima. E o contrário, a mais. Uma parte de combustível para 22,5 partes de oxigênio. Também não queima. Por quê? Falta combustível. Tem muito ar, pouco combustível. Então, quando se fala dessa combustibilidade, que seria a mistura ideal, também conhecida como mistura estequiométrica, num carburador é muito complexo. Porque na marcha lenta até é fácil controlar, porque você tem uma borboleta numa posição fixa, travada por um parafuso de ajuste da rotação e um parafuso ajustável que se controla essa mistura ar e combustível.
Quando você muda da fase de marcha lenta, acelerando o motor, iniciando uma abertura, temos os orifícios ou furos de progressão, que é a fase de progressão, onde o arraste do ar não é suficiente para puxar combustível ali do Venturi, para arrastar ali pelo gicle principal, mas só o da marcha lenta também não dá conta. Questão dessa mistura, do carburador, fica o quê? Muito fora, fica pobre. Então os orifícios de progressão servem para isso, para permitir uma passagem do combustível nessa posição que consiga, suprir da marcha lenta até iniciar a baixa rotação. Por isso a palavra combustibilidade. Você tem essa fase da mistura que você tem que enriquecer, ainda que o arraste não consiga puxar o combustível pelo sistema principal do carburador. Bom, nesse momento a mistura fica pobre. Sim, porque mesmo com os orifícios de progressão, você não tem ali um fluxo certinho. Pisou mais na borboleta aceleradora agora, um pouquinho mais, já entra a questão de baixa rotação do motor. Na baixa rotação do motor, o arraste começa a trazer combustível do Venturi, ali, pela própria depressão na passagem e aceleração do ar pelo difusor, você tem um arraste de combustível pelo Venturi, já ali pelo gicle principal na cuba do carburador. E os sistemas vão se completando nesse momento. Entendo que os sistemas do carburador não são separados, eles estão interligados. Então, na baixa rotação, você não tem um arraste forte para trazer muito combustível pelo sistema principal, pelo difusor, Venturi e gicle principal. Então é usado um pouquinho desse combustível que consegue ser arrastado pelo gicle principal, difusor e Venturi, um pouco dos furos, os orifícios de progressão e um pouco pelo orifício do ajuste da mistura da marcha lenta. Nós temos nesse momento 3 sistemas funcionando. Os 3 em si estão somando para que essa questão da mistura ar e combustível esteja próxima do ideal. Mas não é uma coisa precisa, não é um sistema eletrônico, é um sistema totalmente mecânico, com arraste de acordo com essa velocidade do ar de admissão, que vai ter ligação direta, de novo, com a borboleta do acelerador, que é a borboleta que comanda a rotação do motor. Bom, então sabemos que esse número ideal de 1 grama por 15,3 na gasolina seria a perfeição. Mas nós temos o funcionamento do motor de acordo com a fase, se é marcha lenta, progressão, baixa, média ou alta rotação, variando de uma parte de gasolina para 12,5 de oxigênio e uma parte de gasolina para 18 partes de oxigênio. Então, entendo, o ideal é 15, mas você tem uma faixa de trabalho do carburador de 12,5 até 18 partes de ar para uma parte de gasolina. Então, entendo que essa faixa é a faixa que o carburador trabalha. Por isso que nós temos, a mistura do carburador. Se analisarmos o funcionamento, ele tem algumas variações. E até mesmo se for com uma ferramenta, um equipamento de precisão, como um analisador de gases, vamos ver que tem variações de acordo com essa fase que o carburador tem o seu funcionamento. Então, quando falamos de carburador, o sistema aí totalmente mecânico, temos essa variação. Porque, de novo, são vários sistemas dentro desse misturador, desse carburador. Então, quando se fala de carburação, de carburador, a mistura, você tem essa variação. Por isso que a tecnologia
permitiu que sistemas eletrônicos controlassem a mistura de forma extremamente mais eficaz, como é o caso da injeção eletrônica monoponto, depois injeção multiponto sequencial, para então a injeção direta de combustível. A deficiência do carburador é essa: você não consegue ter uma linearidade, né? Ou seja, algo contínuo de mistura ar e combustível. Imaginem, o ideal é uma parte de gasolina para 15,3 partes de ar. E o carburador entrega de uma parte de gasolina para 12,5 até uma parte de gasolina para 18 partes de ar. Então a variação é grande. E qualquer falha, por exemplo, num ajuste de nível da cuba do carburador, a boia e a agulha, né, a quantidade de combustível no nível, vai influenciar diretamente, tá? Essa mistura, vai influenciar automaticamente essa proporção, né, que nós temos aí da combustibilidade do sistema. Então, nesse tema de combustibilidade, entendemos que é fundamental os corretos ajustes do carburador. Imaginem, se você deixa o nível de cuba do carburador um pouquinho acima do ideal e o veículo está estacionado num aclive, o combustível vai ter alteração ali no carburador. Pode dar um excesso de combustível. Ou se errou o ajuste para menos, pode dar uma falta de combustível. Por isso essa palavra combustibilidade é fundamental entender as variações que o carburador permite e principalmente a interferência na hora da manutenção, que pode alterar para mais ou para menos essa mistura de ar e combustível. Que o ideal, uma parte de gasolina para 15,3 partes de ar. Portanto, nas aulas seguintes, veremos todos esses sistemas do carburador. Para mais aulas adiante, veremos os ajustes em vários modelos de carburadores diferentes, inclusive os ajustes de nível da cuba, ou seja, pela agulha ou pela boia, a quantidade certa de combustível para cada modelo de carburador disponível. Então, essa foi a aula sobre combustibilidade aqui no seu Oficina do Saber da MT Thompson, comigo, professor Scopino, né? E nos vemos no nosso próximo encontro, já falando de sistemas do carburador. Até a próxima aula!